Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. E hoje eu quero falar com você que você não precisa viver de uma advocacia ultrapassada. Hoje eu quero falar com você sobre isso que tem me incomodado, que ainda me incomoda muito, né? Porque tem me incomodado só desde o ano de 2007. Estamos em 2025, então são quase 20 anos. E, parênteses, toda vez que eu falo que alguma coisa tem quase 20 anos, eu agradeço a evolução da medicina na área estética. Mas voltando aqui, então já são quase 20 anos desse incômodo, que é como as pessoas, muitos advogados, ainda querem viver numa advocacia como se nós estivéssemos nos anos 80, nos anos 90. E sabe o que mais me incomoda, sendo muito honesta? Que as pessoas que fazem isso, elas só fazem isso porque elas lucram com a manutenção do status quo. Quanto mais as pessoas, a maior parte dos advogados, por essas pessoas eu quero dizer, não se movimentam no sentido de inovar, mais as grandes bancas, os grandes doutrinadores e as pessoas que defendem isso, porque eu não estou dizendo que são todas as bancas, nem todos os doutrinadores, nem todos os pensadores, nem todos do direito, nem todos os juristas, mas quanto mais as pessoas que defendem isso se fortalecem, porque na verdade é na ruptura desse modelo que a gente vai realmente conseguir espaço. E não só espaço para as nossas advocacias, mas espaço para realmente vivermos bem das nossas advocacias. Porque, novamente, a gente precisa parar de romantizar essa advocacia ultrapassada. Essa que diz que o caminho do sucesso é você ter 1.000 prazos por dia, você trabalhar até a 1 da manhã, você viver correndo atrás de vara, correndo atrás de juiz, e mesmo assim você não vê dinheiro entrando. Essa advocacia que está sempre cobrando barato, que aceita qualquer causa, que sobrevive de indicação, que tem vergonha de divulgar o próprio trabalho. E que no fim do mês faz conta no caderninho de libra amarelo e percebe que está devendo. Eu me lembro, há muitos anos atrás, como vocês podem perceber, coloquem décadas aí, de épocas em que eu fechava o computador 11 horas da noite, praticamente todos os dias, e no final do mês, adivinha só, sobrava mês e faltava dinheiro. Só que não era só sobre o dinheiro também, entendeu? Apesar de ser importante. Era sobre sentir que aquilo realmente não fazia sentido. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Mas por onde eu começo, então? E hoje, essa é a maior dúvida que eu recebo das minhas mentoradas. Lu, por onde eu começo para sair disso? E a resposta pode parecer óbvia, mas não é. Você começa quando você decide que a sua advocacia não vai seguir mais por esse modelo antigo. É quando você justamente entende que você precisa romper, que você precisa fazer essa ruptura. Uma ruptura que não é fácil, tá, gente? Porque eu fiz ela já aí agora aos seus 12 anos, quase 13. Não foi fácil, e eu sei que não, que continua não sendo fácil romper, porque também continua não sendo fácil manter. Mas eu sei que fazer essa decisão que exige coragem vai fazer sentido. E talvez você ainda ache que gestão é só para escritório grande, e talvez você nem saiba o significado mesmo, o que significa construir uma advocacia com propósito, com posicionamento. Mas eu te garanto que isso vai mudar tudo. E que quanto antes você fizer, melhor, tá? Porque, como eu disse, fazendo essa conta agora, né? Faz 20 anos que eu acho que tem alguma coisa de errado, 18 anos, por assim dizer, né? Se a gente for ser exata na matemática. E tem 12 que eu consegui essa mudança. Mas eu tenho aí um período de 6 anos que a gente vai considerar, né, a minha graduação e um ano de formada, que eu fiquei indo na maré. Eu fiquei acreditando nesse status quo, nessa advocacia, que eu vou chamar ela aqui de ultrapassada. E quando eu digo ela ultrapassada, eu não estou querendo dizer mal dela, ela foi muito importante. Essa estrutura funcionou.
ela foi necessária, ela foi real, ela foi frutífera. Ela era o que tinha. Assim como talvez daqui 20 anos alguém vai falar que o que a gente faz hoje está tudo ultrapassado. Mas ela não funciona mais. E eu não caio nessa de dizer que ela é só conservadora, porque hoje, quando você fala o termo conservador, parece que você está xingando alguém, né? Eu mesma acredito que eu seja conservadora em alguns pontos. Então, eu não acho que ela é conservadora, eu acho que ela é ultrapassada, certo? E as pessoas que a chamam de conservadora e de formal, na verdade, elas só estão querendo novamente desmerecer as rupturas que são necessárias. Está fazendo sentido essa conversa? Quis trazer ela aqui para vocês porque eu tenho refletido muito sobre isso, tenho encontrado colegas e movimentos e falas muitas vezes ainda muito preconceituosas quanto às mudanças e às rupturas. Falas que colocam, né, então, quem de repente prospecta pela internet como blogueirinha, quem de repente trabalha auxiliando outros colegas como fraude, que colocam quem fala sobre gestão como alguém que não advoga, pessoas que vão olhar para a mediação ainda e vão chamar isso de fraqueza, de inutilidade. Percebam, né, gente? Que tudo que eu faço. Então, isso às vezes desperta assim uma vontade na gente falar sobre isso e realmente se perguntar a quem favorece, a quem ajuda esse discurso de que todas essas inovações e essas mudanças são erradas. Não é mesmo? Não estou dizendo que não tenha muita coisa errada nas mudanças também, tá, gente? Não estou dizendo que não existam muitas fraudes e não existam muitas pessoas que não sabem advogar e que falam besteira por aí. Mas a gente precisa se questionar, o que que vocês acham? E é claro que, e aí, nesse período, então, gente, desses 6 anos, eu fiquei andando, entendeu? Seguindo a maré. Mas quando eu comecei a romper, que maravilha que foi, porque foi cada vez mais tomar posse mesmo, sabe, de quem eu sou e do que eu faço. E é isso que eu quero que vocês façam hoje. É claro que sempre tem aquele medo. Eu tinha aquele medo, né? Esse medo particular que eu vou falar agora. E se eu não for boa o suficiente? Sempre tem uma voz dentro da gente dizendo, né? Será que eu vou dar conta? E essa voz, muitas vezes, ela é mais alta do que qualquer desafio externo que a gente tenha, sabe? Que a gente volta para as crenças, que a gente já falou em outros episódios. É isso que muitas vezes paralisa a gente. Porque talvez você esteja escutando tudo isso e você já esteja até assim, realmente, ela tem toda a razão. Entendeu? Isso não faz sentido nenhum, essa advocacia ultrapassada. E aí você se questiona, mas então tá, se eu concordo com ela, e se às vezes eu já concordo com ela, eu já refleti sobre isso tantas outras vezes, por que eu não faço nada? Não faço nada muitas vezes por isso, porque eu também tenho essas crenças, esses medos, esses posicionamentos. Mas o que eu posso dizer é que quanto mais você se posiciona, quanto mais você faz, mais você vê os resultados, mais os desafios ficam pequenos. Isso é muito fantástico. Quem nunca tinha. Você pode pegar, às vezes, um caso aqui, né, na advocacia. Às vezes você tem um caso. Quando aquele caso chegou na sua mão, você falou assim: Meu Deus. Gente, depois que sai, entendeu? A sentença, a decisão e você ganhou, você conseguiu o melhor resultado, você fala, ué, não é que nem foi tão difícil assim, ou talvez não seja o melhor resultado, mas você sabe que você fez o seu melhor. Então, o que eu posso dizer para você que às vezes pensa, gente, mas será que eu sou o suficiente para participar desse movimento? Então, para produzir conteúdo, para prospectar mais ativamente, para ir em frente? Comece. Quanto mais você começar, mais você vai conseguir. Porque eu não sei vocês, mas no fundo, essa pergunta que você tem que fazer sobre se você quer dar esse passo, não é só sobre se você quer atualizar processos, as suas finanças, gerenciar seu marketing. A pergunta real aqui que a gente se faz é se você está feliz com a advocacia que você criou, ou se o que você está criando vai te fazer feliz. Porque viver da advocacia é muito diferente de sobreviver da advocacia. E eu acredito profundamente que é possível fazer uma advocacia que te sustenta financeiramente, emocionalmente e moralmente. Gente, não tem nada melhor do que você ser feliz moralmente com a sua profissão e com aquilo que você faz.
Eu posso dizer que eu me sinto assim todos os dias, ou praticamente todos os dias, porque a gente às vezes tem nossos dias mais difíceis, mas eu me sinto sustentada, acho que esse é o termo, sabe? Embasada, protegida, realmente financeiramente, emocionalmente e moralmente pela carreira que eu construí. É como se a cada dia que passa eu pertencesse mais a ela e ela pertencesse mais a mim, numa construção e numa simbiose que são maravilhosas. Às vezes parece até mágica, mas aí eu lembro que é só planejamento mesmo, tá? Planejando, tudo flui. Então, o que que eu quero dizer, tá? O que que eu quero refletir com vocês? Se você está cansada de uma advocacia ultrapassada, se você sente que tem algo novo querendo nascer aí dentro de você, escuta esse chamado. Você não precisa saber tudo agora. Você só precisa se permitir começar. E eu estou aqui para caminhar com você. Esse podcast, meu conteúdo no Instagram, as mentorias, tudo que eu construo é para te ajudar a fazer essa transição com segurança e coragem. Porque assim, com planejamento, gente, a gente vai longe. Então, saiba que você não está sozinha, que você com certeza é boa o suficiente e que a sua advocacia ela pode e deve, gente, ela deve te fazer feliz. E se esse episódio falou com você, se o que eu trouxe aqui falou com você, compartilha com uma colega que também merece sair desse ciclo. Vamos juntas construir uma nova forma de ver e viver a advocacia. Uma advocacia que vale a pena e que traz resultados e qualidade de vida. Pessoal, muito obrigada por estarem comigo em mais um episódio aqui do nosso podcast, onde os planos começam. Que vocês possam, com essas palavras, praticar ainda mais o autoconhecimento e planejar ainda melhor uma advocacia que faça sentido. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais!